Boa tarde, eu me chamo Carla Oliveira e hoje, juntamente com as minhas colegas, Carla Bastos, Evelyn Aparecida e Júlia Cristina, vamos entrevistar o Dr. Roberto Pereira, advogado civil aqui de Lages, e o tema abordado hoje é sobre entrevista e interrogatório. Doutor, gostaria primeiramente de agradecer a sua presença. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Carla. Boa tarde aos demais estudantes do direito. É um prazer estar aqui respondendo as perguntas de vocês. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, seria como que é a sua abordagem com os clientes no primeiro contato que o senhor tem com eles? Então, o primeiro contato com o cliente, o que eu tenho sempre como mais importante é analisar primeiramente qual a situação e o caso que a pessoa está trazendo. Por exemplo, assim, quando a gente atua tanto na área de família, que eu atuo bastante, ah, área civil mesmo em geral, assim, há situações que os clientes você percebe que eles chegam porque eles estão procurando um advogado, a maioria das vezes é porque eles estão com algum problema grave, muitas vezes, outras vezes problemas que gera bastante, assim, afeta bastante o psicológico deles, principalmente na área de família. Então, a primeira coisa, quando a gente percebe que é buscar verificar essa situação, digamos assim, analisar primeiro o estado psicológico do cliente. Boa tarde, Dr. Roberto, tudo bem? Meu nome é Evelyn e eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para o senhor. Quais as primeiras perguntas que devem ser feitas para atender a necessidade do seu cliente? Boa tarde, Evelyn, tudo bem? A tua pergunta encaixa perfeitamente já na sequência do que a Carla havia perguntado anteriormente. Porque após aquela primeira fase que a gente analisa primeiro o psicológico do cliente e tal, e tem essa conversa que seria inicial mais para tranquilizá-lo, deixá-lo mais à vontade, até porque é interessante também para que ele consiga nos relatar detalhadamente certas informações, porque a gente precisa até para saber como conduzir o processo ou a solução do problema dele. Mas após essa fase, as primeiras perguntas que a gente faz depende muito de cada caso, sabe? Não tem assim uma pergunta específica, porque depende muito de cada caso. Por exemplo, assim, um caso bem corriqueiro, bem comum e eu diria até simples no atendimento é relacionado à pensão alimentícia. Chega uma mãe que precisa entrar com ação para cobrar a pensão alimentícia do ex-marido, que é o pai dos seus filhos. Aí as perguntas que a gente vai fazer, ela vai relatar o fato, os fatos, né, a situação, e a gente vai perguntar, as primeiras perguntas seriam, por exemplo, aonde ele trabalha, qual a renda dele, o endereço dele, se ele já paga alguma coisa, se ele não contribui com nada, quais os bens que ele tem, porque é interessante para ver a situação financeira dele, que é determinante no valor da pensão. Então depende muito, essas perguntas dependem muito de cada caso. Elas não têm assim, não tem uma pergunta para todos os casos, entende? Boa tarde, Dr. Roberto. Eu queria saber quais as técnicas que utiliza em cada momento da entrevista. Boa tarde, Júlia. A tua pergunta eu responderia da seguinte forma: vamos dividir, eu divido assim, claro que com o tempo, anos de experiência, a gente já tem tudo meio que no automático, né? Mas seria primeiro assim, a gente faz a primeira técnica seria como eu respondi a pergunta da Carla, que é primeiro analisar a situação psicológica do cliente para tentar deixar ele mais tranquilo, se sentir tranquilo, que seria a técnica de tranquilizar o cliente, né? Porque muitas vezes tem clientes que já são clientes há muitos anos e tal, como tem cliente que chega no escritório e ele está conhecendo o advogado naquele primeiro contato, ele nunca sequer viu o advogado antes, ele veio por uma indicação e tal. Então necessita de um tempo mais, uma dedicação mais para que esse cliente se sinta confiante, né? Se sinta tranquilo. Passou dessa fase, a próxima técnica é você
é você mostrar durante o atendimento, fazer o cliente perceber que ele pode confiar em você, mesmo ele estando te conhecendo ali, naquele momento. Você tem que dar confiança a ele. Isso é muito importante, porque se você não conseguir demonstrar confiança para o teu cliente, ele pode ficar muito em dúvida e sair dali, daqui a pouco vai procurar outros advogados porque ele não se sentiu seguro. Tem muitos clientes que chegam no meu escritório e depois que fecham um contrato, eles relatam justamente isso. Pô, doutor, o senhor me inspirou confiança, me passou confiança. Eu já estive em outros escritórios que eu não consegui sentir essa confiança. Então, essa é uma técnica que eu considero muito importante, que seria uma segunda fase, digamos assim, que é você demonstrar para o teu cliente, para o teu futuro cliente, que ele pode confiar em você, ele tem que sentir uma confiança no teu trabalho. E passou disso aí, seria a questão mais técnica mesmo, assim, do direito, que é pegar informações, as provas que o cliente pode ter, para o caso dele, o relato dos fatos. Algumas situações você precisa convencer o cliente a importância de ele te falar a verdade, né? Porque se ele não é só na área criminal, isso é em todas as áreas. Se o teu cliente você deixar claro para ele que se ele não falar a verdade para você, isso lá na frente vai resultar em prejuízo para ele no processo. Muitas vezes você perde um processo porque o cliente mentiu para você. Então, isso são técnicas muito importantes para você usar nesses primeiros atendimentos. Para encerrar, uma última pergunta. Para recentes advogados que estão chegando no mercado e têm dúvidas de como abordar seus futuros clientes, o doutor teria algum conselho ou método para facilitar esse primeiro contato? O início da carreira do advogado, ela é bastante complicada, assim, né? Até pela insegurança que a gente tem no começo, a gente está começando, a gente tem um pouco de insegurança. Mas com relação ao atendimento no início de carreira, o interessante seria o quê? O que eu aconselharia, assim, se possível, marcar esse horário com o cliente, com uma certa antecedência, já sabendo qual seria o assunto que ele pretende, que ele está buscando, né? Qual o tipo de ação, se seria família, inventário, criminal, enfim, né? Qual área, se é um contrato, se é bancário, enfim. E e buscar se preparar ao máximo já para ter as informações que possa surgir as dúvidas do cliente para esclarecer. Buscar um conhecimento do que ele vai trazer para você ir o mais preparado possível já para esse primeiro momento, porque o maior risco seria passar uma insegurança pro cliente já nesse primeiro contato. Bom, então gostaríamos muito de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de tempo para esclarecer algumas dúvidas que temos, nós como os futuros advogados, operadores do direito. Muito obrigada, Dr. Roberto. Eu que agradeço vocês pelo convite, né? A oportunidade de estar aqui passando um pouco do conhecimento que a gente tem nesses anos de experiência. E eu acho muito interessante as pessoas que estão estudando, que pretendem ser advogados no futuro, pegar essas experiências já de quem já está na área, porque isso ajuda muito a gente, principalmente no começo. Então, eu que só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade e precisando, a gente sempre estará aí, sempre que possível, disponibilizando o nosso tempo para poder contribuir no conhecimento de vocês.